Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. As substâncias amônia, metano, gás carbônico e água, todas elas com exclusivas ligações covalentes entre os seus átomos, apresentam respectivamente as geometrias. E aqui nós temos algumas opções para geometrias moleculares: angular, trigonal angular, trigonal planar e etc. Bom, vamos lá. A primeira coisa é saber quais são as fórmulas desses compostos, né? A fórmula molecular. A amônia é o NH3. Vamos marcar aqui. Amônia é o NH3. O outro composto que tínhamos depois era o metano. Metano é um composto orgânico que possui apenas um átomo de carbono. Metano seria o CH4. Temos também o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico, né? É o CO2. E por último temos a água, que é H2O. Sabendo a fórmula molecular de cada um desses compostos, a gente pode descobrir qual que vai ser a sua fórmula, a sua geometria molecular. Bom, uma coisa que você pode fazer é ir até uma tabela periódica para ver quantas ligações cada átomo faz. Por exemplo, o nitrogênio ele faz 3 ligações químicas, enquanto o hidrogênio faz apenas uma. Você pode ver isso numa tabela periódica da seguinte maneira. Observe que o nitrogênio ele pula 3 quadradinhos para chegar até um neônio. Então, ele precisa de 3 ligações químicas para ele ficar com a configuração eletrônica do gás nobre neônio. Já o hidrogênio, aqui na primeira linha da tabela periódica, só tem ele e o hélio. É como se ele estivesse pulando um quadradinho para chegar até o hélio, embora pareça que ele está pulando aqui a tabela periódica inteira, né? Então, assim, na primeira linha só tem os dois, pulando um quadradinho ele chega no hélio. Então, ele tem que fazer uma ligação química apenas para ter a configuração de um gás nobre. Logo, você vai ter o nitrogênio fazendo uma ligação. Vou colocar as ligações com os elétrons assim, ó. E tem outra forma também de você visualizar isso. Aqui, ó, uma ligação e uma ligação. E o nitrogênio tem um par de elétrons livres. Como que eu sei a quantidade de elétrons que o átomo tem, né? Elétrons livres, por exemplo? Você pode olhar pelas famílias. O nitrogênio ele é da família 15, o grupo 15, ou família 5A. Então, no caso, ele possui 5 elétrons na camada de valência. O oxigênio da 6A, o flúor que é da 7A, aqui o carbono da 4A, né? Temos a 3A, a família 1A e a 2A. Essas famílias A são dos elementos representativos. O número que a gente está colocando aqui está indicando quantos elétrons tem na camada de valência dos elementos que estão abaixo, tá? Uma exceção aqui é que na família 8A, o hélio ele não é da 8A, tá? A 8A é aqui, ó, os gases nobres, com exceção do hélio. O hélio é como se fosse da 2A em relação ao número de elétrons na camada de valência dele, tá? Só que ele é um gás nobre, ele é estável, etc. Só que ele não possui 8 elétrons na camada de valência, e sim apenas 2. Voltando aqui embaixo vai ter uma tabela de geometria molecular. Eu vou arrastar um pouquinho para baixo. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com ela para você ver qual é o tipo de ligação química qual é o tipo de geometria molecular que você vai ter, tá? Utilizando o método dessa tabela. Bom, aqui eu sei que o NH3, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Eu vou colocar os elétrons do nitrogênio com uma bolinha aqui, ó. Esses são os elétrons do nitrogênio com uma bolinha em azul, para diferenciar do hidrogênio. Quando eles fazem essas ligações, cada hidrogênio vai ficar com 2 elétrons e o nitrogênio ele vai completar 8 elétrons na sua camada de valência. Aqui nós temos 3 ligações químicas. Nós chamamos essas ligações químicas aqui de pares ligantes. Eu vou colocar um PL, que é o par ligante. Tenho 1, 2, 3 pares ligantes. Eu tenho um PNL, que seria um par não ligante. Você vai vir até uma tabela, tipo essa aqui do método Vesper,
E você vai olhar aqui, ó, PL é a quantidade de par ligante e PNL é a quantidade de par não ligante. Eu tenho que ter 3 pares ligantes e 0 não, na verdade a gente tem que ter um par não ligante, né? Aqui eu tenho 0, ó, cuidado. Eu tenho um par não ligante aqui, que é esse par de elétrons que está aqui, ó. Ele não está fazendo ligação química. Esses 3 aqui estão. Então nós temos, vamos deixar marcadinho aqui embaixo, ó, 3 PLs e 1 PNL, e um par não ligante. Então é isso que a gente vai procurar na tabela, ó. 3 pares ligantes e um par não ligante. O nome da geometria que a amônia faz é piramidal trigonal. Às vezes você vai ver variações desse nome, tá? Como trigonal piramidal, pode estar ao contrário, tá? Eu acho que a variação que mais aparece é esse piramidal trigonal aqui, ou apenas piramidal. Tem na nossa questão, ela tá como trigonal angular. É uma variação desse nome, ó. Não é angular, angular, trigonal plana. Não, trigonal planar não. Trigonal angular, uma dessas duas aqui. Aqui, trigonal planar, também está errado. Trigonal planar não é. Então, trigonal angular, ou é a letra B ou é a letra C. Só vamos continuar fazendo uma análise aqui, ó, com relação a esse composto. Ele tem 3 pares ligantes e um par não ligante. Ele é piramidal trigonal. O ângulo dessas ligações químicas são de 109,5 graus. A hibridização do átomo central, quando é trigonal piramidal, é sp3. E aqui temos alguns exemplos. Olha lá o NH3 aqui, ó. NH3, Cl3-, H3O+. Tá? Então, aqui a gente sabe que o nosso composto vai ser piramidal trigonal. Só faltou uma coisa nessa tabela, que era mostrar o desenho. Mas eu vou trabalhar com essa tabela mesmo, porque aí eu faço o desenho ali em cima de como que seria essa estrutura. Mas aí você pode pesquisar também, né, piramidal trigonal na internet, para você ver o desenho tridimensional, ok? Então, olha só, vai ser mais ou menos assim, ó. Primeiro vamos colocar o nome da geometria, piramidal trigonal, trigonal. Agora vamos fazer o desenho. Ele ficaria um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, ó, fazendo mais ou menos o desenhozinho do que seria uma pirâmide, tá? Por isso que vem esse nome, piramidal trigonal, tá? Esses risquinhos que eu fiz por fora aqui, você pode ignorar. Só que não é reto do jeito que eu tinha desenhado assim, é mais ou menos dessa forma, ok? Vamos para o próximo. Agora, no segundo composto, nós temos o metano. Vai fazer a mesma análise. Você começa olhando o carbono. Ah, qual é a família do carbono? Vai para a tabela periódica. Família 4A. O que quer dizer? Que o carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência. Ó. Tem que ter 4 elétrons. Não é só ele. O silício, o germânio, estanho, chumbo, tá? Todos aqui têm 4 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio, ele dá um A, só tem um elétron. Voltamos aqui para o exercício. Então, o carbono tem 4 elétrons ao seu redor, vou colocar aqui em azul os elétrons dele. E o hidrogênio possui apenas um elétron. O hidrogênio só precisa fazer uma ligação química, como nós já vimos anteriormente. E o carbono vai precisar de 4 ligações químicas para ficar estável. Como que a gente sabe que o carbono precisa de 4 ligações químicas para ficar estável? Bom, você vai até a tabela periódica, já volto aqui, ó. E vai pular aqui. Quantos quadradinhos pula o carbono para chegar no gás nobre? 1, 2, 3, 4. Ele faz 4 ligações. Aí existe uma variação de formas, né, que ele pode fazer essas 4 ligações. Pode fazer 4 simples, como é o caso aqui, né? Pode fazer uma dupla, duas simples, uma tripla, uma simples, duas duplas. Mas aqui é o caso de ter 4 ligações simples, né? Se tem 4 ligações simples, o que você vai pensar? Bom, tenho 4 PLs, né? 4 pares ligantes. E quantos pares não ligantes? 4 PLs e 0 PNLs. Não temos nenhum par não ligante, tá? 0. Então vou tirar esse PNL daqui. Vamos tentar dar um espaço para os próximos, né?
4 pares ligantes, vamos procurar aqui na tabela, e 0 não ligante, ó, 4 e 0. Geometria tetraédrica, ângulo de ligação 109,5 graus, hibridização sp3. Ó, entre os exemplos está aqui o CH4. Então vamos fazer o desenho dessa estrutura. Primeiro colocar o nome dela aqui, né, que é tetraédrica. Tetraédrica. Você vai ter o carbono ligado, mais ou menos assim, a 4 hidrogênios. Próxima geometria. CO2. O C, ele é da família 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. O O é da família 6A. Olha só onde que ele está aqui, ó. Vai encontrar na família 6A o oxigênio. Então ele tem 6 elétrons na última camada. Ó, uma, duas. Faltam 2 ligações para ele ter 8 elétrons na camada de valência. Então o oxigênio vai fazer 2 ligações. Vamos representar aqui o oxigênio ao lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, o oxigênio e o carbono, eles vão fazer ligações duplas entre eles. Ó, uma dupla aqui e uma dupla aqui. Uma coisa importante de ser falada aqui é que, embora aqui eu tenha 2 ligações, uma sigma e uma pi, é uma ligação dupla. A gente chama isso aqui como se fosse um PL, é um par ligante, não 2 pares ligantes a dupla. Então aqui eu tenho um par ligante e aqui eu tenho mais um par ligante, ó, na outra dupla. Então, ao invés de serem 4 pares ligantes, são 2 apenas. O total são 2 pares ligantes. E os pares não ligantes, os elétrons livres, né? Cuidado para não contar esses elétrons aqui, ó. Ah, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pares não ligantes. Não. Pares não ligantes são só os do átomo central. Esses pares ligantes e não ligantes que a gente está olhando para o átomo central. Tá? Que é ele que vai fazer essa geometria. Então, são 0 pares não ligantes. Observe que a gente só analisa no átomo central. Então, no nosso caso, temos 2 pares ligantes e 0 não ligantes. 2 pares ligantes, 0 não ligantes, geometria linear, ângulo de 180 graus, hibridização de SP. Então, nós poderemos representar assim, é um C fazendo uma dupla com O, fazendo uma dupla com outro O. Aqui, a gente tem um ângulo dessa ligação de 180 graus. Lembra desse aqui? São 109 graus. Esse aqui também, 109. É aproximadamente 109 graus, tá? Tem uns quebradinhos aí. Bom, continuando, vamos para a água. Molécula de água, a gente tem o oxigênio, tem 6 elétrons na camada de valência, e o hidrogênio tem apenas 1 elétron na camada de valência. Aqui eu acabei já colocando na geometria molecular mesmo, ó. Ah, mas vamos marcar aqui, ó. Quantos pares ligantes? Temos 2 pares ligantes, são esses dois aqui de cima. Quantos pares não ligantes? Pares não ligantes, a água tem este e este, são 2 pares não ligantes. Então, a molécula de água tem 2 pares ligantes e 2 PNLs. A geometria dessa molécula vai ser angular. Ó, 2 ligantes, 2 não ligantes. Geometria angular. O ângulo é menor do que 109,5 graus Celsius. É o que está sendo falado aqui. A hibridização é sp3 e beleza. A gente vai marcar aqui, ó, a molécula de água. O ligado a H, ligado a H. Esse ângulo aqui da água, ele é de 105 graus, tá? É aproximadamente isso. Eu vou marcar aqui esses 105 graus. 105 graus. E o nome da geometria, né, não podemos esquecer, igual a outra que eu acabei não marcando, mas ó, essa aqui é linear e essa outra é angular. Angular. Vou fazer uma marcação aqui, ó, piramidal, trigonal, tetraédrica, linear, angular. Lembrando que piramidal trigonal tem esse outro nome, ó, trigonal angular. Depois nós temos o tetraédrico, ó, já achamos aqui o gabarito então. Linear e angular. Ficamos com letra C.
que está mais, que está correta em relação às estruturas que nós fizemos. O que é importante você saber? Para você montar uma geometria molecular, você tem que primeiro começar com a fórmula molecular. Você tem que saber dessas fórmulas aqui para você poder fazer as estruturas. A partir das fórmulas, quantas ligações cada átomo faz? Sabendo quantas ligações cada átomo faz, quantos pares ligantes, quantos não ligantes. Sabendo disso, tem que ter o conhecimento dessa tabela. Não é a tabela inteira. São alguns. Existem alguns primeiros compostos que aparecem aqui que são mais importantes, que aparecem mais, tá? Tipo, gangorra, formin-T, esses compostos aqui já não aparecem tanto. Tá? Aqui tem um linear, mas ele é um linear um pouquinho diferente. Ó, octaédrica, piramidal quadrada, quadrática, planar, esses compostos aqui para baixo, eles aparecem menos. Então, digamos que esses aqui em cima são mais comuns. Não são tantos compostos, tá? Então, pratique, utilize essa tabela aqui para você conseguir ir decorando com o tempo a geometria molecular, dependendo da quantidade de par ligante e par não ligante, tá? Desejo bons estudos e não esqueça que no final do vídeo vai aparecer aqui a playlist cuja esse vídeo faz parte de geometria molecular e também aparece na descrição aqui do vídeo. Então dá uma olhada lá no final da descrição que tem o link da playlist, pois assim você pode estar estudando as nossas próximas aulas com relação a esse mesmo assunto aqui no canal. Eu desejo bons estudos para você. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Desejo bons estudos e até uma próxima aula.